Agora são 6 horas e 39 minutos. A escolha por parar o carro no estacionamento fechado de um shopping ou do aeroporto necessariamente significa gastar dinheiro. O certo é o motorista pagar pelo tempo exato que deixou o carro sob a vigilância do estacionamento. Ou por hora, como cobra a maioria dos shoppings. Existe uma lei que obriga a cobrança por minutos. Por que ela não é cumprida? Este é o assunto do quadro Direito do Cidadão de hoje. A falta de vagas no DF fez surgir um novo comércio, a dos estacionamentos particulares. Automáticos ou não, cobertos ou ao relento, uma coisa eles têm em comum: o abuso na cobrança dos serviços. Muitos estacionamentos cobram por hora, quando o certo, de acordo com a lei, é a cobrança por minutos. Neste shopping do setor de diversões norte, não importa se o cliente fica 20 minutos ou 2 horas. O valor é o mesmo, R$ 4,00. Caríssimo. Neste shopping do Lago Norte, a mesma coisa. A cobrança é por 2 horas no mínimo, R$ 3,00 pelo período. E o estacionamento nem é coberto. É um valor exorbitante por um serviço que é ineficiente, não cobre os riscos de segurança que a gente paga pensando que está seguro o carro e acontece que não está. O carro de Mônica ficou 15 minutos em um estacionamento privativo. Na hora de ir embora, o susto. Ela teve que pagar R$ 5,00. Eu acho um abuso, né? Se fosse cobrado por minuto, eu teria pago, sei lá, 75 centavos, R$ 1,00 que seja. Mas eu paguei por hora. Eu paguei por 1, 2 horas, eu não sei quanto. Mas eu acho isso um abuso. Eu, como consumidora, eu me senti roubada. O estacionamento do aeroporto está entre os mais caros do DF. 1 hora custa R$ 5,00. Se o carro ficar aqui 24 horas, o motorista vai ter que pagar R$ 31,00. O estacionamento deste shopping do Guará foi o único encontrado pela reportagem com a cobrança correta. O preço é calculado por minutos. Isso porque no fim do ano passado, uma liminar que permitia a cobrança por hora foi cassada e o shopping teve que se adequar à lei. Mesmo assim, muita gente acha o valor alto e prefere parar o carro no estacionamento gratuito de um supermercado ao lado, correndo risco na escuridão da travessia. É muito escuro, é muito perigoso. Já teve assaltos aqui. A gente sempre espera alguém para vir junto com a gente, para passar. O pessoal estaciona no mercado porque é muito caro o estacionamento do shopping, entendeu? Mas essa passagem não é bem cuidada. Não, tudo escuro, não tem nada. E perigoso, né? E sobre o assunto eu converso com Oswaldo Moraes, diretor do PROCON. Bom dia. Bom dia, Camila. Como fica essa situação? Porque a lei diz que a cobrança tem de ser por minuto. Mas a gente está vendo mesmo que, na nossa reportagem, só um estacionamento. Que a repórter até explicou que a liminar que a empresa tinha foi derrubada. Que história é essa de estacionamentos, empresas com liminares? Eles não estão cumprindo a lei? Veja bem, enquanto não for revogada a lei, ela está valendo. Porém, várias empresas conseguiram liminares e, com isso, o PROCON fica impedido de autuá-las. Nós entendemos também que o correto é o consumidor pagar pelo serviço que ele efetivamente utilizou, pelo tempo que ele utilizou. Igual o exemplo da personagem. Se ela ficou apenas 15 minutos, ela deve pagar por 15 minutos e não pagar uma tarifa cheia. R$ 5,00 por 15 minutos é um absurdo, é um Perfeitamente. abuso. É abusivo, tanto que nós entendemos que essas empresas não podem impor limites quantitativos. Isso é uma prática infrativa, prevista inclusive na Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 1. A gente tem uma pergunta, vamos ouvir? Vamos. Se o meu carro for arranhado, se alguma coisa vier a acontecer no meu veículo, alguém se responsabiliza? Aonde buscar informações para que a gente possa buscar pelos nossos direitos? Danos dentro do estacionamento, de quem é a responsabilidade? Perfeito. Ela fala onde conseguir informações. Qualquer consumidor deve procurar o PROCON no intuito de obter essas informações do que fazer. Essa reparação é de total responsabilidade do estabelecimento, dessa empresa. Porque, então, na verdade, o motorista está pagando por um serviço. Perfeito. Que é a guarda do carro dele com segurança em todos os sentidos. Perfeitamente. Então, o que ela deve fazer? Um BO, um boletim de ocorrência, e daí buscar a esfera judicial, quer seja no juizado especial civil ou até mesmo na justiça comum, dependendo do valor. Se for até 40 salários mínimos,
ela deve buscar o juizado especial cível, que é muito mais célere. A gente encontra muito na porta desses estacionamentos aquela placa: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Essa placa, de alguma forma, dá segurança para a empresa? Ela pode dizer que foi deixado uma bolsa, o que, né, favoreceu alguém a mexer no carro ou não? É Isso nulo não... de pleno direito. O consumidor pode ignorar essa informação. O direito dele será respeitado. Não adianta a empresa utilizar-se da informação nesse sentido, para se eximir de uma responsabilidade, de forma alguma. Nós temos mais uma pergunta. Se alguma coisa é roubada ou se é furtada, de quem é a responsabilidade? Aquilo que a gente falou daquela tal placa, né? Não nos responsabilizamos por objetos que foram deixados dentro do veículo, no caso de furto. Perfeito. Reiterando, então, eu afirmo que a responsabilidade total é do estabelecimento. Ela deve recorrer também para uma reparação pelos danos causados, até mesmo alegando a má prestação de serviço. E completando o que o Oswaldo está explicando aqui para a gente, o Superior Tribunal de Justiça já editou uma súmula sobre o conflito. Olha só, é a súmula 130 do STJ. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento. Mas a prova, quem deve oferecer essa prova? O cliente ou o dono do estacionamento? Este consumidor, esse cliente, ele deve, se não tiver testemunhas, ele deve, com a sua própria palavra, registrar aquele boletim de ocorrência, porque ele é responsável também pelas afirmações dele. No caso, então, só para completar, de cobrança por minuto e hora. Infelizmente, o consumidor vai ter estacionamentos cobrando por minuto, cumprindo a lei, e estacionamentos cobrando por hora. Ainda não há uma decisão. Não há, mas eu diria que o PROCON pode acatar qualquer reclamação. O PROCON não vai acatar uma reclamação com base na lei 4.067, porque está sob liminar. Agora, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos vários artigos que amparam o consumidor. Ok. Dúvidas com o PROCON, telefone? 151. Muito obrigada. Okay. E se você tem alguma dúvida, escreva para o e-mail direitodocidadão, tudo junto, @redeglobo.com.br, que a gente responde. Obrigada. Okay.